vai falar sobre resiliência, essa habilidade comportamental tão importante nos tempos de hoje. Quero pedir para vocês que, se puderem mandar essa live para os amigos, para eles também participarem aqui conosco. Vai ser um prazer receber todo mundo. Esse assunto tão importante que é resiliência, essa habilidade comportamental tão exigida dos tempos de hoje, né? A gente está aí em pandemia, a gente entrou numa crise muito importante e nesse momento a gente passou por tantas dificuldades, ansiedade, enfim. Eu até fiz uma pesquisa essa semana para ver como que as pessoas se sentiram nesse tempo de pandemia, e assim, muita gente sentiu medo, sentiu ansiedade. Então, essa questão da resiliência acho que veio ainda mais à tona, né? Porque agora são tempos não só da gente cuidar do outro, né? Mas cuidar também de nós. O Eduardo, ele escreveu um livro sobre resiliência, que é esse livro aqui, ó. Olá! Tudo bom, Eduardo? Olá, Norma, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu estava aqui mostrando o livro, que aliás... que ótimo! Estou com o livro aqui e quem comentar depois na live, eu vou sortear esse livro aqui, que o livro é muito bom. Nossa, eu adorei. Eu ainda não terminei 100%. Mas, nossa, tem muita dica boa, vale muito a pena, porque ele fala, na verdade, da questão da construção de empresas de valor, né? Não é só da resiliência, ele fala da questão corporativa, que é super importante. Eu achei, assim, muito bacana, muito bacana. Então... hoje, né, nos dias atuais, a resiliência não é vista só como uma competência, mas como um fenômeno, né? Então, como fenômeno, ele integra 3 elementos. Ela integra sempre as situações adversas, ela integra a capacidade de resiliência do talento e ela integra o sistema de apoio. Isso na psicologia a gente chama de sistema de apoio, nas empresas a gente chama da cultura e da liderança. Então, pouco adianta você dar um treinamento de resiliência para o funcionário e não melhorar, não criar uma cultura resiliente, não criar um sistema. Então, é muito mais forte quando por detrás do talento você tem uma organização, uma liderança, uma cultura que gera o sistema de apoio para que você possa ser mais forte, né? Então, é super interessante, né? Nossa, muito. Mas olha, eu estou à sua disposição. Eu estou à sua disposição, quero ser bastante relevante para você e para os amigos que estão aqui, né? Primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite aqui no projeto Normalize Mais, que é um projeto novo. Até hoje eu divulguei um vídeo com alguns momentos, né, de cada pessoa que passou aqui. A gente ainda não completou 4 meses desse projeto. Legal. Então, assim, a gente teve muito conteúdo bacana. A gente está levando essas lives todas para o YouTube, então, para ter mais atento, para as pessoas terem mais, né, acesso. E eu vou falar um pouquinho de você aqui. O Eduardo Carmelo, ele é consultor organizacional e educacional, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, trabalhando dentro do modelo de competências com foco em desempenho, é conferencista nacional, indicado 11 vezes ao top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos, é professor da FGV-SP e da PUC-RS, é autor desse livro maravilhoso aqui de resiliência, que eu vou aqui, depois eu vou sortear esse livro. Então, eu quero agradecer aqui para todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos. Acho que agora já está... Boa noite. Pode começar, né? Claro, vamos começar, né? Vamos chegando, para respeitar quem chegou, né? Exato, exatamente. Estava falando aqui um pouco essa pandemia que a gente está vivendo ainda, né? A gente entrou nessa crise tão importante, um momento tão diferente para todos nós. Eu até fiz uma pesquisa, assim, todas as pessoas me responderam dizendo, olha, eu tive medo, eu tive ansiedade, eu tive depressão, assim, as pessoas passaram por momentos muito difíceis, né? E aí, quando a gente está nesse momento essa adversidade, essa tempestade que a gente vem enfrentando, é que a gente aí tem que pensar um pouco de como a gente consegue manter, assim, a nossa cabeça, os projetos, como é que a gente leva tudo isso adiante.
Então eu queria começar aqui, até para a gente falar um pouco do conceito mesmo, sabe? Começar falando o que é a resiliência, afinal. Bacana, tá bom. Vamos, é super importante, muito obrigado por você começar a perguntar isso, porque a resiliência, ela sofreu atualizações ao longo do tempo, né? Hoje, nós estamos na terceira geração de resiliência. Quando normalmente a gente não conhece a resiliência, a gente vai lá para o dicionário e no dicionário está assim, capacidade de voltar ao estado natural depois de sofrer um alto nível de pressão. Esse conceito ele veio de um senhor muito importante chamado Thomas Young. Ele era um engenheiro e ele usou o conceito da física para falar de materiais elásticos. Então, por exemplo, quando você está de carro em cima de uma ponte e a ponte e tem um trânsito ali e a ponte começar a mexer, né? Não se desespere, fique feliz, porque aquela ponte denota resiliência, né? Então ela tem uma flexibilidade frente à percepção. Qual é o problema deste conceito? O problema de conceito é que vale para estruturas físicas, não tem nada a ver com o ser humano. Tanto que lá atrás, no começo, eu estudo resiliência desde 1993, faz um tempinho já. Nossa, então, lá atrás, eles diziam assim, seja resiliente, seja igual a ponte, seja igual a silicone, seja igual a elástico, que dava essa ideia de que você tem que aguentar a pressão, tá? Tudo bem, isso era o conceito da primeira geração. Então, pensa na primeira geração, entre 1950, que foi onde começou os estudos maravilhosos de resiliência, a palavra-chave era suportar. Essa é a primeira geração. A segunda geração, ela acontece com a psicologia, com um cara muito bacana dentro da psicologia, chamado Martin Seligman, que hoje é conhecido através da psicologia positiva, né? O Martin Seligman, ele traz a segunda palavra, que é a palavra de recuperação, recuperar-se. Então, eu suporto no primeiro nível, eu me recupero no segundo nível. Por quê? O Martin Seligman tem um dos maiores projetos de resiliência nos Estados Unidos, feito para ajudar aqueles soldados que foram para a guerra do Iraque, voltar ao estado onde ele é capaz de suportar o cotidiano. Tem um filme muito bonito sobre isso. É forte isso, né? Forte, super forte. Chama Guerra ao Fogo, ganhou um Oscar, inclusive, Guerra ao Fogo. Eu não assisti esse filme. Era a história dos caras que estão na guerra e quando o soldado volta para casa dele com o filho e a mulher, ele não dá conta daquilo, ele não dá mais conta. É muito bonito esse filme, forte. Então, a segunda geração, tentando ser bem rápido aqui para vocês, né? A segunda geração fala sobre como eu me recupero de uma adversidade? Então, vamos pensar assim. Veio a pandemia o ano passado, o governo não deixou eu trabalhar, eu não consegui ganhar dinheiro, eu tinha que dar um jeito de correr com um e-commerce, por exemplo, eu tinha que fazer um monte de coisa, e aí eu tinha que dar conta de tudo isso sem espanar. Primeira geração. Segunda geração. Eu peguei a Covid e perdi tudo. Fiquei mal, não tenho nada. Então eu tive que começar a voltar a buscar, né, as minhas forças para lidar com o Covid. E a terceira geração, então, ela trabalha com o conceito de transformação. É onde traz a resiliência estratégica. Então, olha que interessante, né? Se você vai para a etimologia da palavra, cilier significa saltar. Olha que interessante. Então, aquela ideia de aguente pressão serve para bexiga, serve para o silicone, não serve para o ser humano. Para nós. Então, quando você vai na etimologia, cilier significa saltar. Olha que bacana. E aquele prefixo re não é de para trás, é de novamente. Sabe, reunião? Olha. Reencontro. É novamente. Então, um ser resiliente é um ser autotélico, ou um ser que tem um propósito, porque ele está sempre impulsionado, ele está sempre saltando continuamente para alcançar o seu propósito. Então, olha a diferença. A primeira geração e a segunda geração entendeu o ser como objeto da circunstância. Olha que forte isso. Então, aconteceu uma adversidade e agora eu vou ter que fazer alguma coisa. A terceira geração, que é a mais atual para o mundo moderno, ele diz assim, não, você não é o sujeito, você não é objeto de uma circunstância. Você é o sujeito que faz a própria transformação. Então, quando vem a terceira... É bonito, Fabi, é bonito mesmo. Quando vem a terceira geração, você põe o ser humano no seu lugar.
Você não é o ser que é o silicone, que é a ponte, que tem que suportar. Você não tem que fazer nada disso. Você é um ser que tinha um propósito, que estava indo numa direção, daí aconteceu alguma coisa. Aí veio algo. Aí veio a pandemia e você tem um desafio. Sim. Por isso que a gente chama a gente tem as 4 palavras da resiliência. Hoje, o ideal, Norma, eu já estou te chamando de Nó, né? Norma, pode me chamar de como Nó. você gosta de ser chamada? Pode ser. Você sabe que minha família me chama, minha mãe me chama Nó. É, né? Pode me chamar, fica à vontade. Tá bom. Então, olha só que interessante, só para eu fechar esse primeiro bloco. Em vez de eu esperar alguma coisa acontecer para daí tomar uma atitude, eu sou um resiliente estratégico, daí a palavra, entendeu? Na primeira geração, eu esperei a onda vir, tomei um caldo e tive que me manter de pé. Na segunda geração, a onda veio e me derrubou, e eu vou ter que me recuperar. Na terceira geração, eu olhei na frente, eu vi a onda, eu saí, eu comprei uma prancha, aprendi a surfar, eu voltei e naquele momento eu aproveitei uma grande onda. A onda. Então, fazendo Nossa, aqui só para finalizar essa primeira questão, é a legal. diferença entre o resiliente estratégico, que já tinha um propósito, que estava olhando os cenários e sabia que o digital era super importante e montou um e-commerce antes da pandemia, Nossa, e aquele resiliente que não montou e que conseguiu montar ou que não conseguiu dar conta disso, entendeu? Então, é importante a gente pensar em contextos, em mundos, quais são os mundos e quais são as habilidades de cada uma dessas resiliências para você ter sucesso. Nossa, muito legal. Agora entendi. Eu ia falar a diferença, já falou aqui a minha segunda pergunta, que era diferença entre ser resiliente e resiliente estratégico. É justamente Exatamente. isso. E isso significa ser proativo. E é uma das características, não é? Da resiliência. A gente chama de condutas, tá? As 5 condutas que nos ajudam a fortalecer a nossa resiliência, né? Cada um nasce com um nível de resiliência. Tem gente que já é Jedi, já é mestre em resiliência, né? E tem gente que pode melhorar a sua resiliência. Como é que você modifica internamente para aproveitar as mudanças externas? São 5 condutas. A positividade. Né? Hoje os estudos de neurociência mostram isso, né? Se você percebe essa situação de maneira possível, de maneira positiva, você vai traçar uma série de estratégias internas para aproveitar esse processo. Se você percebe a situação de maneira negativa, lembra que você falou? Muita gente com medo, muita gente ansioso. Porque normalmente, quando acontece as situações agressivas ou adversas, o que acontece é que as situações batem imediatamente na sua autoestima e na sua autoconfiança. Então, se elas caem, isso significa que você percebeu de forma negativa, como uma ameaça, por exemplo. Depois você tem o que a gente chama do posicionamento. Isso é percepção. Depois do posicionamento, aí vem a proatividade. Então, a primeira é positividade, a segunda é proatividade. Hoje a gente diz que um resiliente é aquele que se transforma proativamente. Olha a diferença entre aquele que aguenta a pressão. Positividade, proatividade, organização interna. A palavra organização é muito importante. Não só no sentido de eu me organizar para antecipar oportunidades, mas como me reorganizar rapidamente para conseguir trabalhar. A quarta é foco. Né? O que acontece que a gente percebeu muito no ano passado eu trabalhei com mais de 80 empresas na pandemia. Nossa. Então, o que a gente percebe? Tem a ameaça, eu tenho o piti, eu gosto de usar o piti, o carioca diz que o piti é o desespero. Não é? Eu acho que tem aquele momento, eu tenho o piti, e agora? Eu descabelo, né? Eu perco, aí quando eu tenho o piti, eu perco orientação, né? Eu perco norte, todas as funções. Um vídeo seu falando assim que tem, nesses estudos aí, acho que na pandemia mesmo, 70% das competências dos profissionais são desinstaladas Exatamente. em momentos de pressão e 58% ficam distraídos.
Eu achei super interessante. Não é forte, isso é fenomenológico. A gente, muita coisa. Todos nós que estamos na sala percebemos isso, por exemplo, com gente que a gente compra comida, a gente faz um monte de coisas, tem uma expectativa, a pessoa parece que espana, desorienta, ela se perde. Agora a gente teve um projeto específico que a gente ajudou, o cliente tinha pedido 4 peças de marketing para lançar 4 produtos. Ele queria lançar 20. Mas como ele trabalhava com o Scrum, com o Ágil, ele só pediu 4. O fornecedor disse que entregaria em 4 dias. Era uma sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, ele esperou, as peças, não chegou. Ele tinha que lançar o produto na sexta, né? Não chegou. Aí, quando deu 6 horas da tarde, o cliente ligou e falou, e aí? Né? Aí, o fornecedor disse, e aí? E aí? Aí você fala, cara, projeto, cadê o projeto? O cara falou, você não sabe, acabamos de lembrar de você. Eu ia mesmo te ligar. Olha, a gente não vai conseguir te entregar hoje. Podemos te entregar para quinta que vem? Aí você fala, não, porque eu estava dependendo para fazer o meu lançamento. Né? Hoje eu botei um post, que é uma coisa que acontece muito quando você perde a resiliência. Primeiro que você se vitimiza. Você infantiliza, né? Você perde... então, pensar em resiliência é esta capacidade de antecipar, de produzir, projetar ou de executar no tempo que você permitiu. Né? Mas por que um cara disse que entregaria e não entregou? Ele perdeu uma daquelas 5. Né? Ou ele perdeu proatividade, não se organizou direito, perdeu o foco e perdeu flexibilidade, que é a quinta. Ele não conseguiu encontrar alternativas para isso. Né? E aí você fala, gente, com quantas pessoas isso está acontecendo? Perde o norte e deixa de entregar. Nossa, mas sabe o que eu acho? Assim, tem alguma forma de você... Por exemplo, esse cara aí que não entregou, ele detectar essas reações, quer dizer, eu não estou conseguindo, sei lá, ter foco e voltar ao estado natural, ou seja, voltar a ter foco. Como fazer isso? Lembra Porque que eu às vezes a pessoa não percebe, né? Então, daí, lembra que eu disse, resiliência não é só uma competência, é um fenômeno. Daí a importância de você ter um líder, uma cultura, um sistema de apoio, que a gente chama, para fortalecer esse talento no momento da adversidade. O que normalmente acontece, olha como a palavra antecipação é muito importante, né? Ele tinha 4 dias para fazer aquilo. Quando o cliente liga para o líder, e o líder descobre na quinta-feira que não estava nada pronto, ele tenta dar uma desculpa, né? Mas quando um líder, no momento de uma turbulência, percebe só na quinta-feira que a sua equipe não trabalhou, tem algum problema com o líder. Porque se você estivesse trabalhando, por exemplo, no modo que a gente chama no modo ágil, o que a gente acontece no modo ágil? Nós fazemos a inspeção, fazemos reuniões diárias para saber o que a gente fez, follow-up, o que está acontecendo e quais são os obstáculos. Passou 4 dias e este time, por algum motivo, não teve apoio, não teve follow-up, não teve orientação. Então, quando a gente entra para ajudar a resolver uma empresa, nesse sentido, a gente não dá o treinamento só para a equipe. Nós vamos olhar principalmente a liderança e a cultura. Por quê? Porque, em tese, é a liderança que tem a força de dar o norte, acompanhar, ajudar a dizer, gente, pera lá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena força-tarefa para entregar isso amanhã. Daí você já está modificando a sua resiliência interna para cumprir o prometido. Então, não é só ter o piti e não entregar nada. Por isso que a gente fala, né? Como é que eu me reorganizo enquanto estou na adversidade? Isso é profundamente possível. Isso é totalmente possível. Claro que se o seu líder tiver o piti, aí você tem que ter um líder de função fazendo isso. Olha a importância do sistema de apoio. Nossa, é um sistema mesmo, é isso, né? É a cultura te ajudando. O sistema todo tem que estar engajado para poder funcionar, porque não adianta um está ali engajado e o resto não. Aí a corrente se quebra, né? Tanto que hoje, nos estudos de resiliência, muito importante. Os estudos de resiliência mostram que a maioria de nós que estamos aqui ouvindo, eu vou fazer uma inferência. Muitos de nós temos alto grau de resiliência. E diante da complexidade, a gente vai tentar resolver, porque o resiliente é resolutivo. Só que se você não tiver um sistema de apoio dentro da sua empresa, o que vai acontecer é o que está acontecendo agora. Normalmente, os resilientes na atualidade estão cansados.
também Olha estão um isso, pouco. Por quê? Porque interessante. no sistema brasileiro, quando você trabalha muito bem e entrega muito bem, você tem como recompensa trabalhar mais. Então você começa a perceber que, quando você começa a perceber que os resilientes estão sobrecarregados, é que a cultura e a liderança não estão agindo de forma resiliente. Olha que bacana. Por isso que a Olha gente sempre, isso. a gente não trabalha só com o talento. A Ou gente seja, trabalha com com a o líder organização. e com a cultura. Com a organização como Quer dizer, um todo. eu acho que a cultura, eu sempre acredito muito na cultura, né, das companhias. Muito, são Sem fundamentais. se não tiver uma fundamental. cultura escrita e aquilo que realmente Exatamente. a coisa não vai, né? Eu acredito muito que cultura é muito, muito importante, né? Sim, exatamente. Posso fazer uma parte aqui? Não. Claro, fica à A vontade. Fabiola perguntou se resiliência, que está nos assistindo aqui, ela perguntou se Aham. resiliência tem a ver com mindset de crescimento, né? Da Carol Dweck. Sim, tem. O mindset de crescimento da Carol tem muito a ver com o drive de aprendizagem. É importante, tem uma similaridade, né? Agora, na resiliência estratégica, a gente não está falando só de como eu aprendo mais rápido, mas a gente está falando em como eu antecipo oportunidades, projeto oportunidades e executo com excelência. Mas, cara, só para te dizer que tem uma similaridade, sim. E como então, Eduardo, a gente está falando que é super importante essa questão da cultura, desse processo de mudança, né? Como que, então, a empresa consegue engajar as equipes, engajar fazer esse processo dentro da companhia? Como que se faz isso, assim, para poder realmente implementar uma cultura hoje, assim? vamos pensar em modernidade, né? Vamos pensar em como nós implantamos uma cultura resiliente. Essa é a palavra, né? Como que se faz uma cultura resiliente? A cultura resiliente, ela tem um elemento muito importante, que é o alinhamento profundo com a estratégia. Ou, como nós gostamos de chamar, um alinhamento profundo com o Customer Experience e com o Customer Success. Porque se você pensar, né, as grandes formatações de futuro, ou seja, o que uma empresa precisa hoje para tentar garantir minimamente o seu futuro? Número 1, é ter um mindset de Customer Experience. Então, ela realmente é centrada no cliente. Isto ajuda muito, por exemplo, uma cultura resiliente, porque quando o cliente traz alguma reclamação ou algum desejo, significa que nós, como empresa e cultura, estamos realmente querendo ajudar este cliente. Então, pensa em Customer Experience ou Customer Success, pensa em melhorar a inovação. A inovação é uma grande habilidade em resiliência. Uhum. E a terceira é saber lidar com tecnologia. Vem aí a inteligência artificial, por exemplo, né? Então, lembra que eu disse, se você tem uma cultura que está alinhada à estratégia, e essa estratégia está pensando de fora para dentro, que a gente chama, ou seja, está olhando todos esses sinais de oportunidade, a cultura faz o quê? Ela garante que o comportamento dentro da empresa ela está orientada para a estratégia ou orientada para o cliente. Porque a pergunta é, por que nós ficamos tão cansados no home office? Porque nós temos uma série de incongruências no dia a dia, né? Porque o diretor fala, vamos ser Customer Experience. Aí quando você vai entregar um projeto para o cliente, que você vai ser Customer Experience, o outro diretor diz, não, primeiro tem que passar por marketing, depois tem que passar por finanças, depois tem que passar por mim, depois volta, e aí aquele projeto que você conseguiria entregar em 1 hora, você está demorando 7 horas. Isto, para gente inteligente, eu sempre digo isso, né? Resiliente quase sempre tem uma inteligência maior. Então, essas incongruências para resilientes, para gente inteligente, é de matar, é de ferrar. Né, para não falar outra palavra, é de ferrar. Então, aí o que acontece? Se a cultura resiliente faz o quê? Ela faz um alinhamento profundo com a estratégia. Ponto. Número 2, a cultura resiliente, ela cria todas as condições para que o talento possa agir de acordo com a estratégia. Então, o que a resiliência faz? Ela vai eliminando obstáculos. Então, por exemplo, se isso aconteceu, estou te contando uma coisa real, né? A gente fez um projeto de inovação e o talento falou, beleza, eu sou resiliente, eu criei uma inovação, consegui entregar de 6 horas para 1 hora
um projeto para o cliente. Aí entrou um líder novo que fez essa história toda, voltou para a centralização. A gente não está falando de organizações horizontais e descentralizadas. Aí aparece um novo líder e volta o processo, né? Deu 3 semanas, piorou tudo. Aí vem a cultura chega nesse líder, independente se ele é o CEO, a cultura resiliente chega nesse líder e diz, amigo, não é assim que funciona a nossa estratégia. Então, não é assim que vai acontecer. Tem um trabalho muito importante para o líder, para o talento entregar valor, e a cultura resiliente elimina essas disputas de poder, essas burocracias disfuncionais, esses obstáculos para que o talento inteligente... Lembra o Steve Jobs? O Steve Jobs dizia, cara, a gente contrata gente inteligente, tá? Para eles dizer o que está errado aqui, não para ele entrar numa máquina burocrática. Há 2 anos atrás eu fui fiz um projeto para a 3M, né? 3M maravilhosa. Quando você entra na 3M aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma placa enorme do fundador dizendo assim, contrate gente talentosa. Contrate gente inteligente e deixe eles em paz, pelo amor de Deus. Eu amei. Nossa, é muito bom mesmo. Aquilo, né? E daí... essa questão da burocracia não funciona, né? Não dá, é horrível. É horrível. A gente está perdendo inteligência nisso. E a terceira, né? Então, eu estou profundamente alinhado. Eu crio as condições para que a estratégia possa ser desdobrada. E a terceira aspecto da resiliência é, hoje, né, usando a linguagem moderna, ele cria o que a gente chama da esteira de inovação. Ele não trabalha só para permitir o desempenho, ele permite que este talento, como a gente conversou isso, ou seja, ela cria um sistema horizontalizado, descentralizado, não é para dar poder para o talento, é para dar retorno, para que ele tenha... Ninguém dá poder para ninguém, todo mundo já tem o poder. Imagina o resiliente já tem o poder da inteligência. Ele já é empoderado. Da inovação. Não fica essa coisa, vamos dar poder para... Eu odeio essa ideia do empoderamento, como se a empresa tem que dar oportunidade para ele exercer o poder dele. Então você não dá o poder, você dá a oportunidade, você dá o fluxo de inovação, você dá a estratégia de inovação para que ele possa. Daí, se você é um ser que mesmo na adversidade, que mesmo na pandemia, está próximo do cliente, está alinhado com a estratégia e está usando toda a sua energia do telos, imagina, a energia do propósito. Se você está usando a energia do propósito, da resiliência na diversidade, você está crescendo na diversidade. Então é uma cultura que permite que o talento faça o melhor diante da adversidade, que pode ser circunstancial ou não. Nossa, perfeito. A Jéssica fez um comentário aqui. Cada um deveria saber sobre suas responsabilidades e não fazer porque o líder está olhando. Todos somos responsáveis pelas nossas ações, estruturas horizontais. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui. E essa questão da Jéssica é super desafiadora, né? Porque é um mito. Porque no Brasil a gente diz assim, o líder tem que dar poder. Mas o que está acontecendo que ninguém fala nos bastidores é que o líder está tentando dar poder, só que a equipe não está entregando. É uma relação importante. A relação de maturidade é entre líder e liderado. Não pode ser só do liderado. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero. Não, você não tem liberdade para fazer o que você quer. Você tem autonomia estratégica. E mesmo você sendo incrível, você tem essa responsabilidade, por isso que tem responsabilidade de entregar. Porque não adianta você querer liberdade e não tem responsabilidade. Sim. Tanto que é um mote da Netflix, né? Um dos motes incríveis da Netflix é liberdade com responsabilidade. Senão eu tenho que ficar apagando incêndio de talentos mimados, né? Tanto que tem uma frase dela, da Pat McCord, maravilhosa, né? A Netflix tem um conceito que eu sou apaixonado. Chama densidade de talentos. Esse conceito é muito bacana, Norma. O que é densidade de talentos? É o que a Jussi está acabando de falar. O que a Pat McCord, hoje não trabalha mais, mas era diretora de cultura e gente da Netflix. Ela dizia assim, aqui na Netflix nós não queremos ter adultos que gostam de ser tratados como criança. Se você pensar... Perfeito. Por favor, né? Isso é a densidade de talentos. Se você tem densidade de talentos, se você tem gente madura, resiliente, que entrega, né? Você vai ter uma cultura que o segundo elemento que eles chamam de
sinceridade altruísta, eu adoro, que a gente no ágil chama de ambiente de extrema confiança, que na psicologia a gente chama de segurança psicológica, né? Em tese, né, você tem toda a oportunidade de poder questionar, de poder dizer, de poder falar o que está errado, e você também acaba se tornando um accountable, né? Ou seja, você tem a responsabilidade pela entrega. Se você pediu para entregar, agora você também. Por isso que a gente tem um acrônimo aqui, é uma palestra nossa chamado Talentos Nova Era. É engajamento, resiliência e accountability. É a mesma, os três da mesma família de proatividade e de inovação. Nossa, perfeito. Muito bom. Aqui tem uma pergunta que passa da Cíntia. Você viu aqui? Como lidar em uma empresa que se fala de cultura, mas não vive o seu dia a dia, isso no dia a dia? Não, essa é a nossa especialidade, a gente trabalha mesmo com transformação cultural, né? Então, o que a gente diz é o seguinte, se você tiver... Primeiro, você veja se a cultura tem capacidade de absorção de love back, de feedback, né? Porque você precisa dizer isso para o líder e criar uma estratégia para que esse líder não leve isso para o lado pessoal e veja que isso é uma incoerência estratégica. E como toda incoerência estratégica, na resiliência ela vai tentar corrigir e ajustar o mais rápido possível, né? Se você sentir que a sua empresa não te dá segurança psicológica, né, que a cultura é só uma narrativa e ela não está no fenômeno, você vai precisar, com toda a estratégia, com toda a paciência do mundo, saber para quem você pode dizer isso. Se você pode dizer para o CEO, por exemplo, se você pode dizer para o seu gestor, se você pode ser para o líder do seu gestor, mas a primeira questão de uma cultura deveria ser ter segurança psicológica, ou seja, qualquer funcionário tem total liberdade de, quando perceber uma incoerência, quando perceber um desalinhamento, poder comunicar, poder ajustar, ter capacidade de tentar fechar essa brecha. Porque, lembra de tudo isso? Porque tudo isso só tem um objetivo, o crescimento, a sustentabilidade. Sim. E o crescimento da sustentabilidade hoje vem daquilo que a gente conversou. Customer Experience, inovação e tecnologia. Então, uma empresa resiliente, a gente pode dizer que é uma empresa coerente. E quando tem qualquer desacordo ou conflito, ela alinha em prol da estratégia, do código de conduta da empresa. Sim, de todos, né? Ou seja, você acha que essa habilidade da resiliência é a mais importante hoje, nos tempos de hoje? É que a gente fala em soft skills e tal, e tem várias, né? Você acha que é a principal? Ou o que você acha? Olha, eu faço uma divisão aqui para o nosso trabalho, tá? Vou te contar a nossa divisão. A gente não faz, né, uma separação entre soft skills e hard skills. Na verdade, hoje o que a gente mais usa é real skills. Real skills. Competências reais, competências fenomenológicas, né? Então, dentro dessas competências reais, o que é competência real? É aquilo que eu preciso fazer para entregar valor para o cliente no momento da verdade. Então, lembra que a gente deu o exemplo? Eu pedi 4 peças, eu vou trabalhar com isso amanhã. Você prometeu 4 peças. Você não entregou 4 peças no horário. Qual é a real skills que eu preciso agora? É isso que a gente usa o conceito, né? Então, eu preciso de resiliência, ela está entre as mais importantes. Depois, inovação, ela está entre as mais importantes, né? Resolutividade, ela está entre as mais importantes. Ou seja, são todas as habilidades que são fundamentais para que você possa fazer a modificação no timing adequado. Porque se eu perco o timing, eu perco... eu vou dar um outro exemplo super bacana. Essa semana passada quebrou a nossa máquina de café aqui. Ai, que triste, eu amo café. Eu vou falar porque é um exemplo positivo, tá certo? Eu vou dar um exemplo porque ela mostra o que é real skills. É um exemplo positivo e eu vou falar a marca porque é um exemplo positivo. A gente tem uma marca que é uma máquina de café da Nespresso, né? Tá bom. Escrevemos para lá, tá com um problema. A máquina estava vazando, fazia barulho, né? Não dava mais para usar. E eles disseram, nós vamos buscar na sua casa. E era uma segunda-feira. Daqui a 4 dias a gente retorna. Eu falei, mas quanto custa? Quanto vai custar? Nós vamos fazer a análise e te retorno. Isso foi segunda agora, tá certo?
Hoje, ao meio-dia, toca a campainha. O que aconteceu? Tá aqui a máquina. Ué, não funcionou? Não funcionou? Né? Porque a primeira coisa que você pensa, né? Já entregou a máquina? Não, tá errado, não é possível, não deu certo. Tão rápido. Né? Não, mas peraí, será que deu algum problema? E assim, a gente assim, será que deu algum problema? Aí fui ligar a máquina, né, que tá funcionando bonitinho. Recebemos um e-mail. Consertamos a máquina. E eu disse, você não pode mandar a máquina sem antes mandar o orçamento. O orçamento. Ele diz, não foi nada. Trocamos algumas peças, tá tudo certo. Quisemos fazer rápido para que você possa aproveitar. Entregou um dia antes. Quais são as real skills focadas para fazer isso? Quantos fazem isso no Brasil? Entende a importância da marca? Entende a importância da marca? Entende a integridade? Entende esta que a gente chama aqui de efeito wall, né? Entende o que a gente chama? A gente fala tanto de resiliência, antecipar, projetar, executar com excelência. É uma empresa que entregou antecipadamente o que prometeu, entregou o que prometeu. Agora, imagina a cultura, o design organizacional, a liderança, né, para ter uma cultura resiliente, para você transformar rapidamente um problema do cliente em uma oportunidade. Não é incrível isso? Maravilhoso. Você ainda ficou... Já teve seu cafezinho aí porque, nossa, aqui, ó. Tá, né? Gente, eu não vivo sem café. E é maravilhoso, eu, por exemplo... Né? Então, nós somos amantes aqui, né? E eu acho que esse é um exemplo daquilo que a gente trabalha tanto, por isso que a gente faz essa distinção da resiliência estratégica, sabe? Porque não é só suportar, é entregas antecipadas. Isso acho que é uma das grandes habilidades do futuro, né? Como é que eu consigo entregar valor no presente e criar um sistema de empatia para tentar capturar valor e entregar valor quando o cliente mesmo não percebeu que precisa daquele valor. Para fazer isso, Norma, aí a gente tem que ter uma cultura muito bem alinhada para você não perder, para você não ter desperdício com burocracia, com um monte de problema, né? Então, por isso que a gente fala, se uma empresa é resiliente, tem um sistema de apoio resiliente, o que você começa a ver? Você começa a ver talentos utilizando parte do seu tempo e parte da sua inteligência para inovar, para antecipar. E daí você não tem mais as surpresas das complexidades, né? Sim, tá tudo sendo antecipado. Complexos. É o que a gente chama. Você não é mais um objeto da circunstância. Você não é uma vítima da circunstância. Você é da família dos proativos, né? Hoje o conceito de resiliência a gente poderia sintetizar em transformação proativa. Proativa. Deixa eu explicar uma questão que eu acho importante. Tem um grande líder da GE conhecido chamado Jack Welch. Ele é muito conhecido, ele já está aposentado. E o Jack Welch tinha uma frase assim dramática. A frase do Jack Welch era assim: quando a mudança externa for maior do que a mudança interna, o fim está próximo. Olha que dramático. Nossa, dramático. Quando a mudança externa for maior do que a mudança interna, o fim está próximo. Qual que é o mantra da resiliência? Quando a transformação interna for maior e mais rápida do que a mudança externa, a desejabilidade e o futuro está garantido. Olha que interessante. Lindo. Por isso que eu sou o promotor da minha transformação antes que alguém me peça para fazer alguma mudança. Eu vi umas perguntas aqui de questão de mudança de cultura, né? Mudança aqui. Qual a opinião quando a empresa deseja profissionalizar a sua gestão, porém ainda está enraizada na equipe, modelo antigo e pouco profissional? É complicado, né? Ela está fadada ao fracasso, não é? Você não acha? É complicado, eu sempre brinco isso. É difícil. Eu brinco assim, se você tem uma empresa familiar, não que todas são assim, empresa familiar é muito complicado. Se você tem essa narrativa que não junta com a fenomenologia, né? Isso acontece muito hoje na sociedade do espetáculo. A gente se prepara para dizer que a gente é bom, mas a gente não se prepara para realmente ser bom. Isso acontece na sociedade do espetáculo, isso é muito complicado. Então eu sempre brinco, mas tem uma verdade aqui. Se você tem um líder assim, eu sempre digo, dá um jeito de levar ele
dá um jeito de levar o seu CEO numa imersão no Vale do Silício, Você acha que funciona? em Dubai. As pessoas mudam mesmo? Você acha ele que... toma um choque de gestão. Ele toma um choque de... Eu fui 3 vezes, né? Eu fiz 3 imersões. Eu fui para Dubai, eu fui para Vale do Silício, eu fui para Israel, e o ano passado a gente ia para a China. E eu vejo isso. Quando um CEO está com a mente fixa, você dá um choque de gestão. Se não dá para levar para fora, leva lá para os queridos amigos da Startse, faz aquela mente chacoalhar, porque ele começa a se comparar não com os caras com os concorrentes que estão abaixo dele, mas ele começa a se comparar com os concorrentes que estão acima e emergentes dele, né? Porque assim, quando ele pensa que ele está super bacana no segmento dele, que é farma, e ele descobre que a Amazon é um cliente dele, é um novo concorrente dele, a coisa muda. Então, quando ele toma um choque de gestão, porque é difícil quem está embaixo liderar um cara lá em cima. Só se esse CEO for muito resiliente, for muito esponja. Senão, e se ele tem essa atitude, ele não deve ser tanto, né? Você não acha? Então, se ele Quando ele é muito inflexível, ele é muito travado. Então, olha, a resiliência faz a leitura do CEO. Porque se você tem um CEO que não está pensando em customer experience, que não está pensando em inovação, que não está pensando em tecnologia, que não está pensando em unificar a cultura, eu sempre digo, né? Os meus amigos sempre me perguntam isso, meus clientes me perguntam tempo. Quanto tempo eu demoro numa empresa quando eu vejo que meu CEO não é resiliente? Há 10 anos atrás, eu dizia 2 anos. Hoje, eu digo, presta muita atenção e fica 1 ano. Se em 1 ano você percebeu que não houve mudança consistente, é você que tem que fazer a transformação para um outro lugar. Entendeu? Porque normalmente o brasileiro faz o quê? Fica torcendo para que o líder mude, para que a empresa mude, para que a cultura mude, mas ele mesmo não faz o trabalho dele de transformação interna. E quando ele não faz o trabalho de transformação interna, vai ficando mais difícil. E depois que acontece uma grande circunstância chata, ele vai culpar a organização. É lógico que ele não vai dizer, eu devia ter resiliência estratégica, eu devia olhar, o ano passado os sinais já estavam acontecendo, então deixa eu fazer o meu trabalho paralelo aqui da minha própria valorização, porque se eu percebi que não aconteceu isso, eu vou para outro lugar. Olha como é importante a resiliência estratégica, não a resiliência de esperar acontecer para daí suportar. Né? Nossa, tem aqui umas perguntas, deixa eu ver aqui, ó. Edu, neste cenário de atuação como consultor contratado para fazer esse trabalho de mudança de cultura, quais circunstâncias o fariam dizer, senhor contratante, deu? A Ana é uma pessoa muito querida, que eu admiro muito. Obrigado, Ana, pela presença, viu? Obrigado, um monte de amigos aqui. Ana, muito obrigada, muito querida. O meu termômetro, Ana, é quando o consultor vai fazendo os alinhamentos e dando as tarefas semanais para que os líderes possam fazer os ajustes e esses líderes começam a não fazer as tarefas. Então, o que eu estou olhando? Eu estou olhando a taxa de aprendizagem que aquela organização tem. Porque a aprendizagem não é o que eu sei que eu devo mudar, é o que realmente eu faço. A gente tem um projeto chamado Aprendizagem na Complexidade, né? Então, o que a gente olha? Quando eu começo a olhar que os acordos de mudança não estão sendo cumpridos, normalmente, eu dou 1 mês, 2 meses, eu já aviso, tá? Porque eu não quero, primeiro que eu sou caro, então eu não quero que ele fique pagando um valor alto e não tenha valor. Resultado. Segundo, que quando isso acontece, eu vou cobrar imediatamente o CEO. E aí, se eu percebo que o status quo, que o mindset fixo está maior do que o mindset de crescimento, né, do que a vontade de crescimento, aí eu digo, viu, Ana, eu dei agora um deu para uma empresa nesse exato momento, assim, não, porque não faz sentido, né? A gente, graças a Deus, tem uma agenda muito incrível aqui e é uma agenda de muito trabalho. Eu gosto de trabalhar. Se você vê o efeito, né? E a gente tem o nível de maturidade. A gente tem o nível de maturidade. Teve um exemplo agora recentemente que um talento fez um código, criou um código para resolver um problema do cliente. Tá? E aí o que aconteceu? Os ungidos responsáveis pela TI, tá?
desaprovar o código porque o cara não tinha um certificado X da coisa, entendeu? Aí eu falei, peraí, gente, o cara fez um código funcional, melhorou a vida do cliente e vocês não vão instalar o código porque ele não tem o título que vocês querem que ele tenha? Pelo amor de Deus, pode botar isso. Aí, o que aconteceu? Os ungidos, né, olharam e falaram, quem é você para dizer o que a gente tem que fazer? Eu falo, eu sou consultor, mas eu não tenho nada, eu vou no CEO. Aí eu fui no CEO, porque eu posso ir no CEO, né? Quando eu vou no CEO, eu falo, olha o que está acontecendo aqui. Você não falou que é Customer Experience, você não falou que tem que resolver rápido, você não falou que tem que resiliência. Aí o CEO fica, primeiro passa aquela camada egóica dele, né, Ana? Você sabe, né? Tem aquela, ele fica furioso depois ele fala, tem razão. E eu falo, então você sabe o que você tem que fazer. Então, se ele não fizer aquilo, eu vou dizer, deu. Porque sempre tem que ter o sistema hierarquizado para poder tomar as decisões. Quando você vê um CEO sabendo que tem que tomar uma decisão e não toma uma decisão por medo político ou por medo de se queimar, né? Então você vai... Eu já sei por experiência que aquilo não vai acontecer. Bastante. É frequente é frequente eu ter que ser firme na estratégia, eu tenho que ser firme na coerência, porque nós brasileiros, né? Eu fui para Israel, por exemplo. E Israel é tão incrível, Kiro, porque o que acontece? Os israelenses, eles têm uma forma diferenciada de lidar com o erro. Então, o cliente chega e fala, aconteceu uma coisa. O cara levanta a mão e fala, o cliente, erramos aqui. Quem errou? Quem errou? Quem é o responsável? O israelense diz assim, fui eu. Né? Fui eu, peraí que eu vou resolver. Em uma hora ele resolve, no dia seguinte ele faz um PDF para dizer, olha onde a gente errou, não erra mais. No Brasil, quando você fala quem foi o responsável, todo mundo foge. A gente ouve quem foi o culpado, vou me ferrar. E aí você se fecha nos seus cílios com medo de retaliação, e olha que loucura, né? A loucura é, você não consegue... Eu já tenho projetos, no livro Resiliência você deve ter lido, porque eu botei esse case no livro. Eu já demorei 14 dias para encontrar onde estava o erro. Olha que loucura isso, né? Então, olha o mindset. Em Israel, quando eles pensam em erro, quando eles pensam em quem é o responsável, o conceito, o mindset é o seguinte, o responsável que criou o erro causal é o mais competente para resolver de uma hora mais rápido possível esse processo. Por isso que levanta a mão rápida, porque não tem a ver com punição, tem a ver com correção rápida. Mas para ter correção rápida, eu tenho que ter maturidade, né, Nó? Eu tenho que ter uma maturidade. Então, eu brinco, por favor, não quero ofender ninguém, mas nós somos latinos. É outra coisa. A gente tem dificuldade de ir direto ao ponto. Eu sei que vocês que estão assistindo aqui, todo mundo já deve ter passado por isso. Eu vou escrever um e-mail para o meu chefe, por exemplo. Eu passo uma meia hora para tentar escrever de uma forma que não pareça que eu... Né, em vez de eu dizer, chefe, Katsu, você falou que era para a gente gente resolveu e agora você está premiando... o status quo, em vez de premiar, você está errado. Mas imagina a gente ter essa vontade de dizer e ter que modificar toda a forma de falar na expectativa de que você não sofra uma retaliação, como você disse. Então, nós somos uma cultura latina, nós gostamos de somebody love, nós temos um IDP muito alto, né? Existe um cara muito bacana chamado Hofstede de cultura, IDP chama Índice de Distância de Poder. Quanto mais paternalizado, quanto mais hierarquizado o sistema, maior a dificuldade de comunicação. Né? Então, por isso que você, em algum momento, falou muito bem, precisa ser horizontalizado, precisa ser descentralizado? Sim, porque eu tenho que tomar decisões rápidas. Eu não posso, podendo salvar o cliente em 2 horas, ter que passar por 7 estágios de aceitação. É uma loucura. Uma loucura. É uma loucura. Não, tem né? que... Então, por isso que o conceito isso, eu me transformo internamente, entendeu? Não? Então, se eu tenho uma empresa resiliente, uma cultura resiliente, eu não vou me ofender se a Ana disser que eu estou errado. Eu vou dizer, valeu, muito obrigado, porque eu posso corrigir mais rápido e a minha equipe pode trabalhar. Ou seja, eu não preciso botar... É o que a gente chama menos ego, mais efetividade. Muda o E. Menos ego, mais efetividade. Né? Por isso da importância da horizontalização. Nossa, é isso mesmo. Concordo plenamente. Tem que ter, gente. Tem que mudar essa cabeça. Tem que abrir a mente. Eu acho que... Eu até, para fechar aqui a nossa conversa, que está muito boa,
Eu ia até te falar, assim, como fomentar essa resiliência? Eu acho que eu até começo, dizendo que abrir a mente para que isso aconteça é o primeiro passo, não é? Sim. Eu preparei, eu me antecipei aqui, preparei um mimo para vocês que estão assistindo, tá? Nós temos os slides da palestra de resiliência estratégica e eu estou disponibilizando esses slides para você. Ai, que legal. Então, a gente que está aqui no Insta, é só você entrar lá na minha bio, tem um Linktree, e tá na bio tem um Linktree, e você vai ver lá, slides da palestra. É um presente para quem está participando aqui, para os 130 queridos que estão aqui participando. Porque aí você vai ter um tempo maior para poder aprofundar nos conceitos, tá? Então, para terminar, que eu acho que a gente já deve estar acabando, né? Não sei o tempo aqui, gente fica aqui, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Mas, assim, eu acho que o que você falou é muito importante, né? O que a gente diz? Primeiro, tem uma mudança de mindset. Qual é o principal, né? Porque o abrir a mente pode significar para a gente... O resiliente, ele se compromete com o seu crescimento e com o seu amadurecimento. Ele deixa de ser uma vítima da circunstância, porque acontece quando a gente erra, quando a gente sofre pressão, quando a gente tem um feedback, quando a gente tem um foodback, né? É da natureza do latino se colocar como criança. Existe uma intenção quando você se vitima. Você sabe qual é? Não, fale. Quando a gente se vitima, se põe como vítima, né? Faz a vitimização, na verdade, isso é uma estratégia do inconsciente para ser abonado das más consequências das nossas próprias escolhas e ações. Então, eu escolhi não antecipar. Eu escolhi não olhar para fora. Eu sou responsável, né? Eu escolhi... quer dizer, eu estou há 10 anos ouvindo inteligência artificial. Amanhã, a inteligência artificial pode tomar o meu emprego. Pode. Mas eu escolhi há 10 anos não fazer nada a respeito. Então, quando você fala perfeitamente da mente aberta, o que a gente está dizendo é assume o comprometimento e a responsabilidade com a sua própria transformação, com o seu próprio propósito, né? Porque resiliência vem da ideia de propósito. Essa eu acho que é a primeira questão mais importante. Segunda questão, agora principalmente na pandemia, né? Quando nós pensamos em resiliência organizacional, e podemos falar isso da resiliência pessoal, eu tenho um posicionamento de entregar bem, de inovar, e com todo o respeito do mundo. Porque se eu sou inovador, se eu entrego bem, eu me torno diferenciado. E neste mundo novo, ou eu sou diferenciado, ou eu sou barato. E se eu sou barato, eu não consigo criar reserva de emergência. Muita gente, muita empresa, né? Estrategicamente isso é importante. Eduardo traz verdades aqui, hein, hoje. Muita empresa, a gente sabe, quase 60%, esqueci o número, mas é aproximado, quase 70% dos empreendedores brasileiros tinham, no máximo, 27 dias de caixa, de reserva. Nossa, você pode imaginar que loucura disso? Pode imaginar? Então, por que eu sou resiliente? Por que eu me antecipo? Por que eu me diferencio? Porque isso pode aumentar o meu valor. E se eu aumento o meu valor, eu aumento a minha reserva de caixa. E se realmente acontece um problema, um câncer, um problema, eu tenho uma reserva. Isso é importante para a gente, né? Por isso que a gente fala, tenha um propósito firme, porque é estratégico você cuidar de você. Né? Se você quiser, eu tenho uma frase para terminar. Mas só se você quiser terminar. Eu vou querer essa frase. Então eu vou terminar com uma que não é uma frase minha, é de uma grande inspiração de resiliência. Ele chama-se Viktor Frankl. Ele tem um livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido. A Ana conhece, vários dos meus amigos a conhecem, né? E para mim é uma das grandes imagens de resiliente que ele diz assim, ó, pode-se tirar tudo de uma pessoa. Pode-se tirar até as últimas das liberdades de uma pessoa. O que a gente nunca consegue tirar de uma pessoa
é a capacidade que ela tem de escolher a própria atitude diante da adversidade. Que ela pode escolher o próprio caminho a tomar diante da pandemia. Então, o resiliente, além de ter esse propósito, ele é um estratégico e ele é um incrível apaixonado pela liberdade. E liberdade não combina com vitimização. O que ele está dizendo é, se fudeu tudo, eu ainda tenho uma força, que é escolher como eu vou ver essa adversidade, como eu vou proativar diante dessa adversidade e como eu vou manter o meu caminho que me leve ao meu propósito, independente do que está acontecendo. Nossa, chave de ouro, né? Nossa, é profundo, hein? Isso aqui é para dormir pensando nisso tudo. Não é? Legal. E assim, tem total razão em tudo isso, gente. Como que é a história do barato? Ou você é diferenciado, ou você é barato. E se você é barato, você não vai conseguir investimento para sua reserva e para as coisas que você tem que fazer, né? Nossa, ou seja, você fica esperando a empresa te dar treinamento, mas por que você não pegou R$200 e saiu para treinar, para se diferenciar? Por que você não faz isso? Porque quando dá merda, aí a gente culpa o pai, a mãe, a gente nunca é culpado, né? Porque a gente não se apropria dessa força, que é a força da singularidade. Se apropria, né? Se apropria, se arrisca. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Nossa, que live, hein? Cara, vou ter que marcar outras. Vambora. Eu sei que você está com. Eu sei que o seu movimento é maravilhoso, está com gente muito bacana aí, né? Você vai conversar com muita gente. Você tem alguns amigos aí, a Xana, o Mark Tawil lá. Manda um beijo para todo mundo, viu? Esse mês está quente aqui no Normalize Mais, viu? Estou até convidando aqui, quem está aqui, ó, acompanha, tem a agenda, porque vai ser esse mês, assim, bastante assunto muito bom. E eu vou aqui, ó, tem um livro, Resiliência, eu vou publicar, comentem lá sobre a live que eu vou mandar um livro para quem for sortear, eu vou fazer um sorteio. Ah, e aí, fico feliz, agradeço. Nossa, muito bom o livro, muito bom. É aquele livro que você tem que ficar lendo, né? Não é assim só ler. Perfeito. Você tem que... Muito bom, muito parabéns. Legal. Obrigado. Nossa, estou super feliz, Eduardo, que você topou conversar aqui comigo no meu projeto. Nossa, assim, estou super feliz, agradeço muito. E quero agradecer também a todo mundo que está aqui. Muito bacana, né? Perguntas ótimas. As perguntas foram maravilhosas, os comentários maravilhosos. É muito bom quando a gente vê que as pessoas realmente ficam na live, né? O tempo todo. A gente ainda manteve um número super bacana de gente aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E mais uma vez, Norma, muito obrigado pela. Obrigada a você. Eu vou depois falar desse material que tem lá na sua bio. Eu vou fazer uma publicação. Tá na bio, né? Lá. Tá na bio. Você vai na bio, tem o Linktree. Tem lá slides da palestra, é um presente para as pessoas que gente, assistiram a live aqui. E vamos ser mais resilientes, de forma estratégica, né? De forma estratégica. Obrigada, Eduardo. Obrigada de coração. Muito bom. Um grande abraço, fica bem, viu? Um abraço, eu também. Boa noite para todos. Boa Fiquem noite, bem. pessoal. Beijão. Obrigada. Até mais.